E aí, galerinha, como que você está? Tudo bem com você? Sou a professora Elisângela, espero que você esteja muito bem, você e a tua família também, com muita saúde. Claro que a gente já teve muitos outros encontros por aqui, né? E hoje, nesta aula, sobre o que será, professora, nesta aula, queridos alunos do 7º ano, de um modo especial, né? Me dirijo a você. Nós teremos uma aula de nivelamento. E nesta aula de nivelamento vamos falar sobre as angiospermas. Mas o que é o nivelamento? Vamos recordar o que é o nivelamento? Trata-se do resgate de informação, do resgate de conhecimento que você já obtém acerca deste assunto. Sobre este assunto, qual que é o assunto? As angiospermas. Mas qual que é, professora, a importância de eu ver, de eu rever, falar de novo daquilo que eu já aprendi? Eu vou contar para você. Quando nós reutilizamos aqueles conhecimentos, né? Quando nós resgatamos aquelas informações que nós já temos acerca daquele assunto, sobre aquele assunto que nós vamos falar, o que acontece? Nós vamos dar base para novos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Ou seja, é como uma sementinha. Esse conhecimento que você tem vai gerar novos conhecimentos. Assim do nada? Não. Você vai se utilizar dele na sua dedicação com os estudos. Opa, eu já estudei sobre isso. Então agora eu vou me aprofundar, eu vou dar continuidade. Então as aulas de nivelamento, elas vêm ali para ajudar você ali a ampliar os teus conhecimentos, ampliar, né? Porque você já tem. Por isso que nós vamos resgatar as informações, os seus conhecimentos para novos conhecimentos a respeito daquele assunto, ok? E sobre hoje, nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre as angiospermas, né? Este grupo do reino vegetal que é tão diversificado, completinho, né? Caule, raiz, né? Folhas, flores, frutos. Vamos falar de cada uma dessas estruturas aí, né? Destacando as características aí deste grupo vegetal. Bora lá então? Trago aqui essa imagem, né? Já que vamos falar das angiospermas, né? Trago aqui então essa imagem colorida para você. Mas eu quero perguntar uma coisinha para você. Qual que é a importância? Fala para mim. Qual que é a importância da vegetação para o planeta? Tem importância? Você acha que os vegetais, as plantas são importantes para o planeta? Ouso ainda te fazer uma outra pergunta. Os seres vivos, eu, você, né? Os outros animais, sim, eu falo os outros, porque eu e você, nós pertencemos ao reino animal, né? Todos os animais, será que precisam das plantas? Será que precisam da vegetação para alguma coisa? Você quer pensar um pouquinho aí sobre essa importância, essa relevância dos vegetais para os seres vivos? Tudo bem, então, combinado. Eu dou um tempinho para você pensar, se quiser já fazer as suas anotações aí, é muito importante. Já pegou o teu caderno? Maravilha. Então já vai anotando aí tudo que você já vai se recordando a respeito aí das plantas, né? Você vai anotando, você vai deixando registrado aí no teu caderno e a gente já volta a conversar a respeito deste assunto. Combinado? Tô te esperando aqui. Até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí, como estão esses estudos aí? Como que está esse nivelamento? Está fazendo aí, já compartilhando com os amigos, colegas da sala? Que legal, isso é muito bom, isso ajuda muito na aprendizagem. E uma vantagem também de vocês estarem fazendo aí, se estão fazendo em grupo, né? Com a galerinha aí do 7º ano, a vantagem é que vocês vão trocando informações. Um vão lembrando de um detalhe, o outro lembra de outro detalhe.
E aí são muitas informações que vão se juntando ali, né? E com isso vai ampliando mais ainda aí o nível de conhecimento que vocês vão tendo a respeito de determinado assunto. No caso hoje, as angiospermas. E eu trouxe aqui essa imagem colorida e perguntei para você sobre a importância da vegetação. Tem importância? Os vegetais são importantes para o planeta? Sim, claro que são. Ah, professora, eu já anotei aqui, ó. Às vezes faz um calor tão intenso, eu já anotei aqui, ó, que é muito bom a gente encontrar uma sombra, o abrigo de uma árvore para se esconder um pouco do sol, né? Se protegendo ali dos raios ultravioleta, pelo menos um pouquinho, né? Se refugiando ali naquela sombra fresca. Ótimo, muito bom. Exatamente, as árvores, né? Principalmente as árvores de porte maiores ali, né? É uma infinidade de espécies ali, né? De árvores grandes que a gente encontra, né? No dia a dia, na nossa cidade. E por falar em nossa cidade, como que é aí onde você mora, no teu bairro, a tua cidade, ela é bastante arborizada? Tem bastante árvores? Aí na tua casa você tem jardim, tem bastante plantas aí? Conta para mim, como que é? É uma outra informação que você deve estar atento. A cidade onde eu moro é bastante arborizada. E sim, essas árvores, elas trazem ali o refrigério de suas sombras, né? Em dias quentes. Mas será que é só isso? Não, nós sabemos que não, né? Muito mais que sombra, muito mais que abrigo, né? Muito mais que se refugiar ali, né? Se esconder do sol. As plantas, elas são responsáveis pela nossa respiração, também pela nossa alimentação, exatamente, isso. Se recorda daquele processo chamado de fotossíntese? É um processo que a gente estudou, que você viu de um modo bem detalhado lá no 6º ano, exatamente, a fotossíntese, aquele processo que é único ali das plantas, né? Das algas também, que elas realizam, cianobactérias, esse processo que elas se utilizam. Olha que interessante, gente. A pergunta é, né? A vegetação tem importância para o planeta, para os seres vivos? Mas claro que sim, e já estamos falando dessa importância. Só que nesse processo da fotossíntese que a planta realiza, os beneficiados não são somente os animais, né? Os seres vivos de um modo geral, inclusive elas, porque ao realizar a fotossíntese, elas também estão se alimentando, exatamente, né? As plantas possuem ali, né, de um modo geral, a maioria delas possui ali vasos condutores de seiva. Nós, seres humanos, por exemplo, né, os animais de um modo geral, a maioria tem ali a corrente sanguínea, né, as células animais, né, que faz o transporte ali de todos os nutrientes, inclusive do oxigênio, que nós precisamos para sobreviver. E nós vamos também mencionar esse oxigênio ali, né? Mencionando ele ali na importância das plantas. Então, nós temos esse sistema de transporte em nós. O sangue, por exemplo. As plantas também possuem um sistema, né? Sistema de condução, que são os vasos condutores, né? A maioria delas possui xilema e floema, né? O xilema ali, então ele retira ali do solo, por exemplo, né, os nutrientes, os sais minerais que a planta necessita para se alimentar, para realizar a fotossíntese. Tem o vaso condutor chamado de floema, a língua da professora deu uma enrolada. Está se recordando de xilema e floema? O xilema que leva das raízes, né, até as folhas, e o floema que leva ali das folhas para o restante do corpo das plantas ali, né? Aquelas substâncias nutritivas, glicose, por exemplo, né? Então, veja bem, ela está se alimentando e com isso ela vai ficar uma planta saudável que vai gerar ali o oxigênio para nós, por exemplo. Mas como, professora? Além das substâncias nutritivas, sais minerais, além da água que ela retira do solo, ela também vai fazer a captação do gás carbônico que está na atmosfera. Como que ela faz isso, professora? Através das suas folhas, que têm células vegetais que são aptas para isso, que têm condição de captar o gás carbônico que está presente na atmosfera. Também ela vai retirar, né, obter ali a energia solar. Olha quantos ingredientes. Você já lembrou aí da mãe fazendo um bolo, né? O bom da gente fazendo esses resgates de informação é que a gente começa, né, a fazer uma analogia com outras situações. Então, veja só, ela utiliza ali
sais minerais, água ali do solo, ela utiliza ali gás carbônico ali da atmosfera, a energia solar. Então, com tudo isso, ela vai produzir oxigênio para a natureza, oxigênio para os seres vivos, oxigênio para a população, oxigênio para nós inspirarmos. Nós precisamos desse gás, nós não temos condições, somos organismos aeróbicos, nós precisamos de oxigênio para a nossa respiração. Então, nós dependemos dos vegetais, nós dependemos da vegetação para que elas proporcionam para nós este benefício, esse gás que é indispensável. Muito bem. Então, elas vão produzir ali o oxigênio, né? Com todos esses ingredientes ali, né? A professora gosta de fazer essa analogia ali, esses ingredientes, essas substâncias que elas estão utilizando ali. E também ela vai liberar nutriente. Mas, professora, como que ela vai liberar nutriente para nós? Como que as plantas fazem isso? Como que a vegetação vai fazer isso? Então, a vegetação, as plantas, de um modo geral, estão ali na base da cadeia alimentar. Exatamente, estão na base da cadeia alimentar. Estar na base da cadeia alimentar significa que elas lideram, significa que elas estão ali liderando, elas estão iniciando esse processo. O que é mesmo a cadeia alimentar? Você se recorda? Vamos recordar, então vamos resgatar essa informação. Cadeia alimentar se refere ao processo de transferência, um vai transferindo para o outro, transferência de matéria e energia entre os seres vivos que compõem ali essa cadeia alimentar. Mas quem que compõe a cadeia alimentar? As plantas, a base, né? A base ali da cadeia alimentar, que realiza o processo da fotossíntese. São consideradas, por isso, organismos produtores. Por quê? Porque tem a capacidade de produzir o próprio alimento. E essa característica, esse benefício, dá a elas também um outro nome. Você se recorda dos organismos autotróficos? Isso mesmo, os organismos autotróficos ou autótrofas, né? São as plantas, né? Por terem essa capacidade de produzir o próprio alimento. Veja bem, somente elas, porque depois os demais são organismos que dependem, são consumidores, são heterótrofos ou heterotróficos, que têm, infelizmente ou felizmente, né? É um processo bonito da natureza, vamos dizer assim. Tem essa dependência, vamos dizer assim. Nós dependemos das plantas, sim, nós dependemos das plantas para nos alimentarmos. Nós somos organismos consumidores. Vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente diz assim, eu vou lá fazer o almoço, eu vou lá fazer o café, eu vou lá fazer a janta. Não, nós não vamos fazer nada. Nós vamos preparar. O arroz já está ali feito, o feijão, a planta já se fez ali no processo da fotossíntese. O que cabe a nós agora é prepará-los para a nossa refeição, para nos nutrirmos daqueles nutrientes que ela oferece para nós, que a planta oferece para nós, a vegetação, né? Aqueles nutrientes que ela foi ali obtendo no processo da fotossíntese e vai sendo transferido de um organismo para o outro. Então, veja só a grande importância da vegetação para o planeta, sem contar na purificação do ar, né? Que muitas têm essa capacidade. Depois de tanta informação que você foi aí obtendo e se recordando, né? Estamos numa aula de nivelamento, eu tenho certeza que está vindo aí um montante de recordação na tua memória aí a respeito do que você já sabe a respeito desse grupo de plantas. As angiospermas, né? Estamos destacando ela de um modo geral, né? Claro que todas as plantas ali realizam esse processo que a professora está falando da fotossíntese. Será que os seres vivos, depois de tanta informação que você já tem, será que ainda temos dúvidas que nós precisamos e que nós dependemos delas? Não, né? Ou seja, nós, os seres vivos, nós não viveríamos sem as plantas. Seria impossível, não é mesmo? Vamos então dar continuidade, como eu falei, né? Como nós estamos falando das angiospermas, né? Trata-se do grupo de plantas mais completo, tá?
o maior deles. Por quê? Possui raízes verdadeiras, caules verdadeiros. Vamos observar essa imagem aqui, ó. Observando aqui as suas raízes, o caule. Também nós observamos as folhas. Então, até aí, ó, a professora falou em raiz, caule e folha. Até aí, essas características também estão presentes nas gimnospermas. Mas há uma característica muito importante que as angiospermas se destacam, que estão ali nas angiospermas e elas se destacam num aspecto evolutivo sobre as gimnospermas. Quais são, professora, essas características? Olha aqui, meus queridos. Flor e fruto. Exatamente, flor e fruto. As angiospermas dependem ali da flor para a reprodução. E você pode observar aqui nesta imagem que eu trago aqui para você, uma coloração diversificada, né? Como nós vimos aqui também. Você acha que as cores, fala para mim, você acha que as cores têm importância no reino vegetal? Sim, as cores têm importância, porque são elas também, tá? É um dos fatores que atrai os agentes polinizadores, insetos como abelhas, borboletas e também as aves, os pássaros ajudam bastante, né? Então, como eu falei para você, a flor e o fruto é esse aspecto aí que sobrepõe as angiospermas às gimnospermas, esse aspecto evolutivo, certo? Então, são essas características que vai diferenciando ela aí dos outros grupos por ela ser essa planta completinha. Claro, nós já sabemos ali que os frutos não precisamos nem contar sobre eles, né? São alimentos para nós, né? A gente não come só arroz, feijão, verdura, a gente come também o fruto. Olha aí quanto benefício. É impossível dizer que os seres vivos viveriam sem plantas. Não tem como sem a vegetação, né? E falando dos frutos, minha gente, olha eles aqui. Eles não, né? Que eu trouxe só um. É uma característica também evolutiva que as angiospermas têm sobre as gimnospermas. Se recorda que as gimnospermas não possuem fruto? Elas possuem sementes nuas, que são sementes desprovidas ali do fruto para proteger a semente, né? Mas neste grupo aqui, bora conferir. As angiospermas, a produção aqui do fruto, né? E o que esse fruto faz? O fruto protege a semente. Olha aqui, ó. Que fruta é essa daqui? Abacate. Você gosta de abacate? Que bom, eu também gosto de abacate. Dá para fazer vitaminas, né? Tem gente que come até em salada, prepara o abacate ali, né, num cardápio ali de saladas, por exemplo, consumindo ali até na hora do almoço, junto ali com arroz e o feijão e tal. Então, olha aqui, ó. A polpa que nós consumimos do abacate se refere ao fruto, a fruta, né? Que faz o quê? O que o fruto faz? Protege a semente. Protegendo a semente, o embrião também estará protegido. Então, bora aqui então ver essa característica que a professora acabou de mencionar? É uma característica evolutiva, tá? Que faz assim com que as angiospermas se destacam sobre as gimnospermas, né? Qual que é essa característica? É a presença de flores e frutos. Em quem? Se recorda? Quero que você me responda aí. Vamos lá. Flores e frutos. Essa característica de quem? Das angiospermas, né? Essas características, elas são ausentes nas gimnospermas. Flor e fruto não estão presentes nas gimnospermas. Flor e fruto estão presentes nas angiospermas. Olha aqui, ó. Então, a característica, né, da gimnosperma, a semente nua, né? A semente nua que a gente observa. Então, flores e frutos não há. É uma característica das angiospermas. E olha aqui, ó, o fruto protegendo a semente. Então, você está vendo aqui, vamos recordar, você está vendo aqui, olha aqui nitidamente a diferença. Semente nua, né? Que não tem ali o fruto protegendo a semente, tem apenas uma casca ali, né? Impedindo ali a perda de água, porque essa semente, nela contém ali o embrião, né? Que vai dando origem ali a novas plantas. E aqui nós temos o abacate, esse fruto, né?
que é peculiar de uma planta angiosperma. E esse fruto, ele faz o quê? Ele protege a semente que também ali abriga o embrião. Então, nós trazemos aqui, né, essa diferença, essa característica evolutiva que as angiospermas têm sobre as gimnospermas, que é o fato de ter flor e fruto. Bora lá então, vamos conhecer um pouquinho da estrutura da planta, tá? Vamos conhecer ali a estrutura da planta. São plantas vasculares. O que mesmo significa ser planta vascular? E aí, pensou? Se recordou? Plantas vasculares que possuem vasos condutores de seiva, de nutrientes, né? Eu estou falando de xilema e floema. Olha eles aqui, olha, que coisa mais linda. Certo? Claro que a gente não consegue. Olha eles aqui, que coisa mais linda. Professora, mas eu não estou vendo. A professora viaja, parece que eu consigo visualizar, né? Eu adoro falar desses organismos aqui. Então, mas olha aqui, tem um esqueminha aqui para gente, né, tentar imaginar eles aqui. Ó. O xilema, né, que está sendo representado aqui por essas setinhas, essas flechinhas azuis, que está transportando, carregando ali, portanto, a seiva bruta, os sais minerais, a água sendo transportada aqui, né, das raízes para todo o comprimento da planta, né, até chegar ali nas suas folhas. Xilema. E o floema. O floema, então, ele faz o inverso. Das folhas, ele transporta a seiva elaborada, né? A glicose, por exemplo, essa substância ali, então, que é produzida na planta, o floema vai conduzir, transportar esse nutriente para todo o corpo da planta, das folhas para todo o restante ali do corpo delas, ok? E os frutos, né? Os frutos, vem aqui, vamos conferir aqui esse esqueminha, ó. O que eu quero mostrar aqui para você? O ovário de uma flor. E aqui, né, no caso desta planta, gameta e masculino vão se encontrar, né? E vai ocorrer a fertilização, o zigoto vai ser formado, um novo embrião surgirá. Olha aqui, ó, o fruto iniciando ali, ó, o surgimento dele, né? E novo embrião, uma nova planta vai surgir após ali a fecundação, certo? Ah, e essa imagem aqui, o que será que tem de importante nessa imagem? Você acha que tem alguma importância? O que nós estamos vendo aqui? Uma linda avezinha, um passarinho. Eu sou apaixonada por ave. Você gosta de ave? Eu amo aves. E aqui nós temos um beija-flor. E ele está ali em contato com uma flor. Ele está fazendo o quê? Ele está beijando a flor, né? Por isso que ele recebe esse nome ali, beija-flor. Quero conversar com você a respeito dessa imagem. Mas antes eu quero deixar um tempinho para você pensar ali o que está acontecendo nessa imagem. E eu já retorno para falar com você. Até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí, após analisar essa belíssima imagem, qual que foi a conclusão que você chegou? Que os pássaros, né, também são grandes, importantes agentes polinizadores, né? Eles ajudam, então, perpetuando ali a espécie vegetal quando eles têm contato, então, com a flor, né? Lembrando que a flor é essa parte da planta, a angiosperma de modo especial, que é responsável pela reprodução. E o seu aspecto de cores diversificada, olha aqui um outro agente, né, que nós temos aqui um outro agente polinizador que é um inseto, né, também como as aves. Então, esses agentes polinizadores têm ali, né, essa função de dar continuidade ali na perpetuação da espécie vegetal, certo? Então, as flores têm essa coloração que vai atraindo a diversidade ali que tem ali os polinizadores. Então, as cores vão atraindo insetos, pássaros e assim sucessivamente. Vamos conhecer um pouquinho, então, a estrutura de uma flor
já que ela é tão importante, né, ali para a reprodução da planta, né? Então ela possui ali os estames, tá? Que é a estrutura masculina da flor. O carpelo, bem aqui pertinho, ó, do estame, é a estrutura feminina da flor. As pétalas são elas que carregam essa coloração diversificada que vai atrair os agentes polinizadores. E as sépalas, que são as estruturas que vão dar suporte ali para as pétalas, e elas trazem com ela ali essa coloração esverdeada ali na parte inferior. Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha recordado muita coisa e, claro, eu espero que você tenha aprendido mais ainda, feito muitas anotações. Compartilhe o teu caderno com os teus colegas e com a tua professora. Fique bem, até a próxima aula. Tchau, tchau!